Oi gente, eu sou a Tabata e hoje eu vim fazer um top 5 de livros para serem lidos numa sexta-feira 13. Sim, hoje estamos numa sexta-feira 13, resolvi gravar esse vídeo caracterizada, fiz um cenário, gente, eu cortei morceguinho por morceguinho pra vocês, acho que eu mereço um joinha só por isso, pela caracterização e pelo cenário, mas enfim, eu tava com saudade de gravar vídeos caracterizada, porque vocês sabem que eu gosto, eu acho divertido, enfim, né, bem coisa de professora maluca, mas enfim, hoje eu vim fazer esse top 5 de livros que merecem e devem ser lidos, ou pelo menos começados, numa sexta-feira 13. Então eu espero muito que vocês gostem e curtam aí esse terror junto comigo. Em quinto lugar, eu coloquei um livro de literatura brasileira, porque não poderia faltar nessa lista, e também de literatura juvenil, porque vocês sabem que eu sou super a favor do incentivo, né, à leitura. Então eu coloquei Branca dos Mortos e os Sete Zumbis e outros contos macabros com essa edição maravilhosa. Eu sou suspeita para falar, porque esse é o meu objeto de estudo na dissertação, inclusive. Mas enfim, aqui o Fábio Abu nos trouxe os clássicos contos de fadas, né, com uma releitura totalmente macabra, sombria, sobrenatural, para quem gosta dos contos de fadas e desses personagens marcantes como Branca de Neve, Cinderela, Bela, Rapunzel, enfim, vai se divertir. O Fábio Abu conseguiu nos trazer aqui as características de cada conto, mas nos deu um toque macabro, especial, característico do autor, que ficou muito bacana, fora que a linguagem é demais, é uma linguagem super madura, uma escrita super madura. O Fábio Abu é um autor pronto, sabe? Um autor assim, ó, que é magnífico, gente. A nossa literatura brasileira, assim, com este exemplo, está maravilhosamente bem exemplificada. Realmente vale muito a pena ler Branca dos Mortos e os Sete Zumbis e outros contos macabros, porque assim, ó, nem sei o que comentar. Realmente é muito bom, leiam, porque vale muito a pena mesmo. Em quarto lugar, eu coloquei um livro que entrou pro meu top 10 de livros de 2015, que foi Hellraiser, do Clive Barker. Eu não fiz resenha desse livro ainda, estou devendo, né? Eu recebi esse livro da Dark Side, mas em breve eu vou fazer. Vai contar a história do Frank, tá? Que é um cara que, tipo, gosta de todos os prazeres da vida, possíveis e impossíveis, só que ele acaba testando e experimentando de tudo. E aí ele quer sempre mais e mais. Então ele acaba descobrindo a caixa de Le Marchand, eu acho que é assim que se pronuncia, que é uma caixa enigmática. E ele sabe que se tu conseguir, né, descobrir aquele enigma, tu vai ter todo o prazer do universo. Então ele acaba descobrindo esse enigma e ele vai para um mundo paralelo, digamos assim, que é o mundo dos cenobitas. Lá eles são capazes de te dar todo o prazer possível, só que o prazer para eles não está relacionado com o sexo, está relacionado com a dor. E aí o Frank acaba, né, sendo meio que um prisioneiro deles. E aí tá, a história começa assim. Aí ele tá meio que sumido, né, pra família, enfim, ele foi viver a vida e tal, sozinho. E aí a casa da família está desocupada, porque eles estavam morando naquela casa e ele desapareceu, né? O irmão dele vai morar naquela casa, o Rory, junto com a mulher, a Julia. E aí tá tudo muito bom, tá tudo muito bem, só que a gente acaba descobrindo um pouquinho mais desses personagens e acabamos descobrindo que a Julia já teve um caso com o Frank no dia do seu casamento com o Rory. E que ela ainda tem, né, uma paixão ali pelo Frank. Bom, um dos quartos dessa casa é um quarto bem estranho. Toda vez que a Julia entra, ela tem a sensação de que a presença do Frank está ali, né? Então ela começa a ir para aquele quarto todos os dias. O Rory até acha aquilo meio estranho, mas enfim. Até que um dia o Rory chega e eu acho que ele tá com a mão cortada. Enfim, pinga sangue no chão. E o chão acaba sugando esse sangue. Então a gente acaba descobrindo que o Frank de fato está ali e que ele precisa de sangue, né, digamos assim, para voltar ao nosso mundo. E aí vai acontecer várias coisas. É um livro que tem um terror psicológico e principalmente cenas nojentas, para quem não gosta de sangue, pedaços de carne ou de corpo humano, enfim. Mas é um livro que vale muito a pena. A escrita do autor também é excelente em alguns momentos, é bem poética, inclusive. Quando eu fizer a resenha eu vou comentar alguns trechos que eu grifei, mas vale muito a pena porque é um livro que tu começa e termina de ler na mesma sexta-feira 13. O próximo livro, o top 3, em terceiro lugar, aliás, eu coloquei O Cemitério de Stephen King.
Na minha opinião, é o livro mais aterrorizante do King e eu gosto muito porque eu tenho um carinho especial por ele, porque foi o primeiro livro do King que eu li e eu sou muito apaixonada. Vai contar a história do Lois e da família dele que se mudam para uma pequena cidade do Maine. Ele é médico e ele vai trabalhar na universidade de lá. E ele se muda com a mulher e os 2 filhos. E aí, num belo dia, o vizinho está mostrando, né, as redondezas dali e acaba mostrando um cemitério de bichos que tem ali. Que é um cemitério onde as crianças enterram seus bichinhos que já morreram. Ok, até aí tudo bem, eles moram na frente de uma rodovia. Então, toda vez que passa um caminhão muito rápido, geralmente atropela o bichinho de algum, né, dos moradores daquela localidade. Até aí tudo bem, é um cemitério de bichos, ok, a criança enterrar o seu bichinho. Só que o Lois acaba descobrindo que mais além tem um outro cemitério, que é um cemitério indígena. E esse cemitério indígena guarda alguns segredos. Se tu enterra algo morto, obviamente tu vai enterrar algo morto, né, Tabata? Mas enfim, se tu enterra algo morto, essa coisa volta com vida, só que volta totalmente diferente. E aí vai desenrolar a história, vai acontecer muita coisa, é muito aterrorizante, porque, livro com criança, gente, sabe? O King, quando quer, ele consegue ser muito cruel, mas enfim, vale muito a pena, é um dos meus livros preferidos do King, e eu tenho certeza que vale muito a pena começar nessa sexta-feira 13. Começar, né? Não terminar, porque é um calhamaço, mas é uma boa indicação. Em segundo lugar, eu coloquei um livro que dispensa comentários, que é o nosso querido Drácula, do Bram Stoker. Um dos maiores clássicos da literatura e o maior clássico do vampirismo. Vai trazer a história do nosso querido Conde Drácula, né? E é bacana porque a gente tem esse personagem retratado bem mais pela visão dos outros personagens, através de cartas, diários, enfim. As personagens femininas também são bem marcantes aqui. E o que eu mais gosto do livro do Drácula é o terror gótico que tem, a descrição, né, dos locais, principalmente do castelo do Drácula. E tem algumas cenas bem marcantes, tipo do Drácula, o Jonathan, né, vendo o Drácula escalar o castelo, ou vendo ele no caixão. São cenas bem fortes e a atmosfera que tem o livro todo. Enfim, dispensa comentários. Eu ainda pretendo fazer uma resenha, mas eu tenho certeza que vocês já ouviram falar. Enfim, realmente dispensa comentários. É uma boa pedida por causa desse terror gótico e tu realmente fica com medo do Conde Drácula porque tu tem a sensação de que ele está perto de ti, está caminhando ali pela rua, enquanto tu está deitado na cama lendo, ele está caminhando ali pela tua rua e ele vai te encontrar, ele vai escalar a tua parede, ele vai chegar na tua janela e ele vai te pegar. E, enfim, é um terror muito bom para ser lido na sexta-feira 13. E por fim, gente, não poderia deixar de ser o nosso querido mestre do terror, Edgar Allan Poe. Dispensa comentários, eu só vou fazer menção honrosa a alguns contos dele aqui, mas leiam todos os contos possíveis, que são O Gato Preto, que inclusive a gente faz uma analogia muito bacana com o cemitério do King, A Máscara da Morte Rubra também, O Barril de Amontilado. Enfim, gente, o Poe é o rei do terror. Então os contos dele vai nos dar terror psicológico, coisas sobrenaturais, emparedar pessoas, cortar pessoas ao meio, falar com fantasmas, enfim, dispensa comentários também e é uma boa pedida para essa sexta-feira 13. Eu espero muito que vocês tenham gostado, comentem aqui embaixo livros para eu ler nessa sexta-feira 13. Era isso então, gente. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!